Boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos de sábado. Vamos iniciar com uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé, no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o armador. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos pensar em Deus, vamos pensar em Jesus, vamos pensar nos espíritos superiores, nos nossos mentores, vamos pensar em todos aqueles que nos ajudam, que nos amparam, que nos iluminam, que estão connosco todos os dias e que nos ajudam nesta nossa caminhada. Vamos agradecer por este dia. Vamos agradecer por esta tarde de mais ensinamentos, de mais amor, de mais caridade. Vamos agradecer por esta semana que passou e vamos pedir para que a próxima semana seja uma semana cheia de luz e cheia de bênçãos, que consigamos levar para as nossas casas estes ensinamentos que vão ser hoje ministrados, que consigamos levar um bocadinho mais de luz para nos acompanhar durante o nosso dia a dia, para que consigamos, com estas palavras que vamos ouvir aqui hoje, melhorar a nossa parte moral, as nossas virtudes, o nosso modo de viver. Que assim seja, graças a Deus. E eu agora vou passar a palavra ao nosso palestrante, Joel Ribeiro, que nos vai trazer a palestra A Alma, Visão Espírita, Científica e Filosófica. Muito obrigado, Maria. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Joel e vamos hoje continuar a conversar sobre esse tema, né? O tema da alma. E entender um pouco a alma, né? É entender um pouco nós de nós mesmos. E para isso, é sempre importante que a gente consiga ver, né? Não só a alma, mas tudo aquilo que nos move, né? Em direção ao aperfeiçoamento. É interessante que nós sempre vejamos sobre os três prismas, né? O prisma filosófico, o prisma científico, mas acima de tudo, o prisma espiritual. Bom, na conversa passada, nós conversamos um pouco sobre o significado do termo alma, né? Ao longo das civilizações. E esse termo, ele é complexo, né? Ele é um termo complexo de se estudar, né? Complexo de se entender, mas, acima de tudo, complexo de verdadeiramente compreender, né? O que é que realmente significa a alma. E hoje, na parte 2, nós vamos conversar um pouco sobre esses conceitos, essas palavras, e
associar e ver como que dentro do Livro dos Espíritos de Allan Kardec e em outras obras, né, esse tema ele é abordado. Então nessa primeira parte eu coloquei aqui algumas palavras que vocês podem ver, né, que são palavras que aparentemente são palavras conhecidas, né, todos nós conhecemos essas palavras, mas o significado delas é um pouco mais complexo, né? A gente usa essas palavras rotineiramente, muitas das vezes de uma forma mais mecânica, né? Mas por trás de cada palavra dessa tem realmente um significado mais profundo. Então, eu começo, por exemplo, com a palavra pensamento, né? Quando a gente pensa na palavra pensamento, né? O que vem em mente? Vem em mente aquela questão abstrata, né? Aquela questão que nós somos seres inteligentes e nós pensamos, né? Antes de fazer qualquer coisa. E dentro dessas palavras, né? Eu trouxe também aqui algumas citações famosas, né? Por exemplo, no pensamento, o René Descartes, né? No discurso do método, ele cunhou a frase, né? Penso, logo existo, né? É interessante essa frase porque ele associa a questão do ato de pensar, né, a você verdadeiramente estar vivo, né? Mas será que é só isso mesmo? Será que o fato de nós, seres humanos, pensarmos, né, é o que define a gente estar vivo, né? E o que é estar vivo, né? A gente vai ver um pouco sobre isso. Nós temos aí a palavra consciência, né? E a palavra consciência, ela já tem uma ligação direta, né, com o verdadeiro significado da palavra. Quando a gente faz algo bom ou mal, né, a gente associa logo a nossa consciência falando, né? Ou seja, não é o nosso pensamento, é a nossa consciência, é algo além da mente que nos diz que algo é certo ou algo é errado, né? Então, essa palavra consciência, né, dentro desse exemplo, ela sempre acompanha o nosso pensamento. Então, vocês podem estar se perguntando, tá, mas consciência não é a mesma coisa que pensamento? Depende de como você utiliza as palavras, né? Consciência é um termo mais forte, é um termo mais subjetivo, é um termo mais metafísico, né? E hoje, do ponto de vista científico, a ciência não consegue explicar a consciência ainda, né? Por mais que ela estude o cérebro, os efeitos do cérebro, as químicas, né, e todos os processos cognitivos, o termo consciência ele é tão ou mais difícil de entender quanto o termo alma. Nós temos alma, né? Tema da conversa de hoje. Nós temos corpo também, né? Mas temos uma palavra aí que não é tão usual, que é a palavra individualidade, né? Quando a gente pensa em individualidade, vem em mente a questão de nós somos únicos, indivíduos únicos, né? E sim, nós somos únicos, né? Cada um de nós representa um espírito diferente, né? Nós somos realmente únicos, espíritos criados por Deus, e todo mundo é diferente de todo mundo, não é isso? É assim no plano terrestre e também não é diferente no plano espiritual, né? Nós vamos continuar sendo esse ser, né? Esse espírito, né? E que contém essa individualidade, né? Sobre a questão da individualidade, né? O John Locke ele fala o seguinte: a identidade pessoal consiste na continuidade da consciência. Ou seja, ele associa aí a individualidade à consciência. Então, a gente tem pensamento, nós temos consciência, individualidade, palavras ali associadas, né? Continuando, nós temos aí a inteligência, né? E vitalidade, né? Vitalidade a gente viu bem na conversa passada, né? É uma das palavras que moldou o termo alma, né? A questão do fluido vital, a questão né, da animalização do ser, né? Através desse fluido vital. Bom, em relação a essas palavras, é isso, a gente vai ver em detalhes cada uma delas com alguns exemplos. Então, passando para o próximo, nós vemos aí a imagem
né, do nosso corpo físico, nosso corpo humano, não é isso? E do ponto de vista da ciência, né, o corpo ele é unicamente biológico, ele é finito, né, e transitório. Esse corpo ele vai, as células que compõem o nosso corpo, elas vão, à medida que o tempo passa, elas vão morrendo. Não é isso? Isso a gente sabe. Bom, e o corpo ele é muito bem estudado pela biologia, né, pela medicina, pela ciência. Hoje a ciência considera, né, que nós somos formados biologicamente de 11 sistemas. E são vários, né? A gente tem vários sistemas da esquerda para a direita. A gente tem aí o sistema tegumentar, né, que é a nossa pele. Nossa pele é um sistema, né? Nós temos também o sistema circulatório, que é o do coração, o cardiovascular, o digestivo, respiratório, né? Temos reprodutor, urinário, endócrino, são 11 sistemas, né? Imunológico. Então, isso é o que a medicina conhece e estuda, né? Assim como também o sistema esquelético e o sistema neurológico, né? Então, são 11. Só que o interessante é que, apesar da ciência ter esses 11 sistemas biológicos, né? Eu só queria fazer um apontamento aqui na questão de se estuda, né, ou se tenta adicionar a existência de um 12º sistema biológico, né? Então, qual seria esse sistema, né? É o sistema que é chamado hoje de sistema primo vascular, né? E isso vem de onde, né? Isso vem da acupuntura. Eu não sei se alguém de vocês já fez acupuntura, mas a acupuntura vem da medicina tradicional chinesa, né? São agulhas, são pontos que nós colocamos no nosso corpo físico e que de alguma forma vai nos beneficiar, né? Através aí desses pontos específicos, beneficiar algum órgão, né? Ou alguma parte do nosso sistema biológico. E para quem não acredita em acupuntura, como eu não acreditava, né? Uma vez eu fui fazer acupuntura e a pessoa que foi aplicar acupuntura, as agulhas em mim, não explicou muito bem como é que era o procedimento. E eu pensando, não, isso não funciona. A agulha, o que é que tem a ver a agulha com melhorar o meu fígado, melhorar o meu coração, né? Só que o fato é que depois que ela foi inserindo as agulhas, né, o meu corpo ele foi ficando cada vez mais dormente. Aquilo me preocupou, porque eu não sabia qual era a reação daquilo, não sabia se era normal ou não. E eu acabei pedindo para encerrar a sessão, né? E foi engraçado, porque ela encerrou a sessão, perguntou se eu estava me sentindo bem, eu não estava muito nervoso, não sabia como. Mas aquilo, para mim, representou o seguinte: aquelas agulhas naqueles pontos realmente fez causou, né, algum efeito no meu corpo físico. Eu não entendia muito bem qual era esse efeito, né? E o fato é que existia um cientista, né? O nome desse cientista ele era coreano, chamava Kim Bo-Yan. Esse cientista, ele por volta ali de 62, 64, ele estava estudando justamente isso, né? Ele estava estudando qual era a relação da medicina tradicional chinesa, a acupuntura, com, né, como é que ela é feita essa relação. Ele acabou descobrindo certos nódulos, né, microscópicos, obviamente, mas nódulos e canais, né, canais ali permeados entre esses 11 sistemas biológicos, né, que ele chamou esses canais de ductos, né, ductos de Han, no caso, né. E ele acreditava que existia esses dutos, né, e eles eram bem finos, menos que a espessura de um diâmetro de um fio de cabelo, né, e que eles eram responsáveis por fazer essa interligação entre, né, a nosso sistema tegumentar, a pele, né, e todos os nossos órgãos. E o fato é que isso caiu no descrédito, né, por vários motivos, pelo fato dele ser coreano, Coreia do Norte, né, aí era Coreia do Norte, e também pelo fato da medicina não conseguir ainda provar, né, essa relação, que isso era realmente um sistema biológico, né. Mas se vocês tiveram a oportunidade de pesquisar recentes estudos de alguns cientistas sul-coreanos, né, através de método de coloração, métodos de microscopia mais avançada, eles realmente viram ali no microscópio, né, essas estruturas que eram compostas lá de RNA e, enfim, outras formas de moléculas que formavam canais, né, e isso pode ser um indício desses sistemas, né, que aí depois esse sistema foi rebatizado como sistema primo vascular. Então, esse é só um exemplo de como ainda, mesmo bem estudado, né, a gente ainda não conhece tudo da biologia, tudo da nossa anatomia humana,
não é isso? Para a filosofia, o corpo, ele é contingente, né? É um princípio do último ser, e por espiritismo, ele é um invólucro perecível enquanto o espírito sobrevive, não é isso? A morte não é a degradação do corpo físico, não o fim do ser, no caso. Continuando aqui para o próximo, aqui eu trouxe uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 135, né? Que faz referência ao corpo. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo, né? Ao laço que liga a alma ao corpo. Então, pela primeira vez ali, a espiritualidade falou que, olha, não existe só a alma, como vocês aí nas civilizações estudavam, e também não só existe o que vocês enxergam, o corpo físico, há algo mais, né? E esse algo mais, ele é um laço. É justamente um laço, né, que vocês, pelos seus órgãos e sentidos, não conseguem ver nem perceber, mas é um laço que liga, né, uma espécie de ligação entre o seu corpo, né, o corpo material, e a sua alma, né? E aí também, continuando no Céu e Inferno, né, a gente tem aí também uma referência, não vou ler tudo, mas uma referência sobre o corpo, né? O homem é composto de corpo e espírito, né? No caso aí está dizendo corpo e espírito. O espírito é o ser principal, o ser de razão, o ser inteligente. Olha as palavras aí inteligentes já surgindo, né? É um envoltório material que o espírito reveste temporariamente para cumprimento de sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu avanço. É mais do que uma matéria inerte, como um instrumento privado do braço que o faz agir. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida e a inteligência. Então, nessa citação a gente percebe que o corpo, ele não é tudo, né? A gente conhece e vê, né, muitos exemplos de pessoas que são muito vaidosas, né, preocupadas com o corpo físico e fazem isso uma meta de vida, né, uma meta de um propósito, né? E à medida que a gente estuda, à medida que a gente evolui, a gente percebe que nosso corpo, sim, ele tem que ser cuidado, ele é sagrado, né? É uma via primordial para que o espírito se manifeste, para que o espírito, o nosso espírito, a nossa individualidade evolua, né? Mas não é só isso. Bom, continuando, aí sobre o corpo, né? Se a gente pudesse resumir em uma pequena frase, o corpo, ele passa, né? Ele vai passar. As células vão morrer, né? Depois que a gente desencarnar, e o corpo fica, né, como matéria biológica, fica aqui na Terra mesmo. Continuando. O pensamento, né? Então, o pensamento, ele é um processo, do ponto de vista científico, ele é um processo mental, né? Ele tem uma atividade neural, é isso? Ele tem um processamento, mais ou menos simbólico, né? E o pensamento está associado à linguagem, à memória e à nossa atenção, né? Então, o que é o pensamento, né? O pensamento não é uma coisa, mas é um processo, né? Um processo iniciado pelo nosso cérebro, né? Despoletado pelo cérebro, e é responsável pela nossa racionalidade, né? O nosso raciocínio. O fato da gente representar, interpretar, ver, né? Prever, decidir, né? Tudo isso está relacionado ao pensamento. E o pensamento, ele é um padrão momentâneo de ativação elétrica e química, né, que percorre um caminho específico na vasta rede neural do cérebro, moldado por aprendizados anteriores. Então, veja, a ciência define o pensamento como uma relação elétrica e química, né, do cérebro e os químicos que fazem aí as conexões das sinapses neurais, né, construindo essa rede neural, representada por essa imagem aí representa a rede neural, né, essa rede neural construída, e é influenciado, moldado por aprendizados anteriores, né? E isso é interessante, porque, veja, quando a gente associa o pensamento a tudo isso, né, a gente vê que não é só material, né? Existe aí um nível de subjetividade em coisas que a gente aprendeu no passado, né?
E quem de nós nunca reproduziu, né? Quem de nós nunca falou sobre algo que aprendeu com o pai, com a mãe, com os avós, não é isso? Sobre diversas coisas. E esse aprendizado, né, anterior, passado, né, ele é representado também pelo pensamento. Bom, sobre o pensamento tem algo engraçado. O pensamento, as pessoas querem muitas das vezes, como já que ele é uma ativação, né, uma rede neural, essa rede neural através dos impulsos elétricos do cérebro, né, esse pensamento materializado, ele percorre um caminho, né? E as pessoas têm curiosidade para saber a velocidade, né, dessas conexões desse pensamento. E aí o pessoal fala geralmente, então o que é mais rápido? É um pensamento ou é a luz, né, que é a coisa mais rápida que a gente conhece? E para quem diz que é o pensamento, parabéns, errou. Não é. Não é porque depende da visão, né? Porque quando você fala assim, mas o pensamento, quando eu penso alguma coisa, né, eu já estou lá. É daquela ideia de instantaneidade, né? Isso parcialmente certo, porque veja, se você, do ponto de vista da ciência, a velocidade ela tem que ocorrer através de algum meio físico. Quando você fala assim, mas o pensamento é instantâneo, será que é? O pensamento ele precisa percorrer, por exemplo, as redes neurais, né? Percorrer um caminho. E o cérebro humano, né, ele tem cerca de 86 a 100 bilhões de neurônios, de conexões, né? E isso foi estudado, foi medido, né? Então, essa velocidade do pensamento, do ponto de vista cerebral, ela é muito pequena, ela é muito baixa, né? Comparado, por exemplo, com a velocidade da luz, né, que é 300 quilômetros por segundo. Então, o pensamento, na verdade, ele é muito, muito lento, né? O fato da gente, se a gente for parar para pensar, vou imaginar uma maçã, imagine uma maçã no seu pensamento, né, na sua mente. Vai demorar um pouco ali para você reproduzir essa maçã na sua mente, né? Por que demorou um pouco você reproduzir isso? Por que não é instantâneo? Justamente por isso, porque o cérebro está ativando ali as conexões, está percorrendo ali a sua rede neural, ativando lá os espaços necessários para poder você visualizar geoespacialmente a maçã, né? Então, é isso. Mas do ponto de vista do espiritismo, o pensamento, ele não é uma causa, né? Ele é um atributo. Ele é um atributo do espírito. É só um dos atributos do espírito. O espírito, através do pensamento, né? Ele consegue moldar e consegue conduzir, né? Conduzir o corpo físico e o perispírito também. Então, o cérebro não cria o pensamento, ao contrário do que a ciência acredita, né? Que o cérebro cria, o cérebro é responsável pelo pensamento, o cérebro não cria o pensamento, mas ele canaliza. Não é que ele não existe, ele existe. Mas a principal função é canalizar, né? Canalizar o nosso pensamento como uma força ativa, né? Uma vibração, emissão, uma vibração mental e uma emissão energética, uma força criadora. Então, as pessoas falam o seguinte, né? Que as palavras têm poder, né? Só que o que é a palavra? Né? A palavra é a manifestação da linguagem, né? E a manifestação da linguagem, né, é aquilo que você pensa. Então, o pensamento, do ponto de vista, se nós considerarmos que ele é uma vibração, um comprimento de onda, uma onda, né, percorrendo um meio físico, seja ele qual for, né, ele realmente canaliza, né? Bom, continuando. A emoção. Né? A emoção talvez seja um dos mais fáceis da gente perceber, né? Porque nós somos tomados por emoções todos os dias. E a emoção, ela é uma resposta psicofisiológica complexa, né? A estímulos relevantes para a sobrevivência ou significado pessoal. Então, por exemplo, a gente tem a ativação corporal, né? São os batimentos cardíacos, né? A sudorese, a avaliação automática, a tendência à ação e a experiência subjetiva, né? Do ponto de vista científico, né? É um processo, né?
iniciado pelo cérebro, sempre através de um estímulo. Então, por exemplo, imagina que você passa ali por uma situação de perigo, né, ou vê algo perigoso, né, você viu. E aí a visão, né, foi o seu primeiro estímulo. Você ficou com medo de alguma coisa, né? E esse medo automaticamente é a emoção que você está sentindo naquele momento, né? Então, o medo seria a sua emoção. Sua emoção que foi desencadeada pelo seu estímulo, né? E aí, logo depois, vem o seu pensamento, né? Logo depois atua o pensamento e pergunta o seguinte: tá, mas, ok, eu vi isso, fiquei com medo, que foi minha emoção, algo que eu não consigo muito bem controlar. Isso realmente é perigoso ou não é? Então, o seu cérebro, já ali através do pensamento, começa a fazer algumas perguntas sobre aquela situação. Não é isso? Mas o inverso também, às vezes, acontece, né? Por exemplo, quando você está pensando em alguma coisa, né? Por exemplo, você pensa em um problema que você está passando. E aí, quando você começa a pensar muito naquele problema, naquela situação, né? Vem a emoção, que muitas das pessoas têm ansiedade, né? Sobre aquele problema que está se pensando. Então, sempre é um processo, né? Sempre é um processo. E do ponto de vista filosófico, né? A emoção, ela responde algumas perguntas. Tá, mas vi aquilo, fiquei com medo, tive emoção, fiquei com medo. E meu pensamento faz a pergunta crítica, né? Eu devo ter medo, não devo ter medo, a parte da racionalidade, né? E do ponto de vista filosófico, né? O pensamento pergunta o que isso realmente significa para mim, né? Do ponto de vista espiritual, né? A emoção nada mais é também do que uma expressão vibratória desse pensamento. Então veja, a gente tem aí, né? O nosso cérebro, nosso corpo, nosso cérebro. Nosso cérebro pensa, né? Esse pensamento é uma expressão também energética, uma vibração energética, né? E a emoção diretamente associado a essa vibração também. Então, a emoção, ela de uma decisão, ela é responsável por intensificar, dar força, né? E direcionar a ação do teu pensamento. Então, por isso que a emoção é importante. Próximo. E aí tem uma pergunta 89 do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos, eles gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento, né? Por isso que eu comentei sobre aquela questão do que é mais rápido, né? Se é o pensamento ou é a luz, né? Então, a questão aí dos espíritos de gastar um tempo para percorrer o espaço, né? Vai também depender da evolução do espírito, né? A gente sabe que, do ponto de vista espiritual, o meio físico pouco importa, né? Os espíritos, eles não... A matéria não representa nenhum obstáculo para eles. Eles conseguem atravessar a matéria, atravessar planetas, né? Com a velocidade de um pensamento, né? Só que depende da evolução, né? Alguns têm mais dificuldades que outros, e essa questão aí está respondida. No item A, o pensamento não é a própria alma que se transporta, né? Aí Kardec está questionando se o pensamento não seria a alma, né? Está associando pensamento e alma não é a mesma coisa. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então veja, isso aqui é importante, porque aqui, do ponto de vista científico, né? O pensamento é um efeito do cérebro, né? Das conexões neurais, né? É a razão. E do ponto de vista espiritual, o pensamento é apenas um atributo, né? Mais um dos atributos do espírito, porque na verdade quem pensa, né, é a alma. E quando eu falar alma, a partir de agora, entendam espírito, tá? Alma, entendam espírito. Continuando. Personalidade, né? A gente chegou na personalidade. Então, persona, né? Personalidade é um conjunto relativamente estável de padrões
pensamento, emoção e comportamento que caracterizam o indivíduo. São traços comportamentais, introversão, extroversão, são padrões emocionais, temperamento, né? E uma forma habitual de reagir. Então, ela é influenciada pela genética, ambiente e aprendizagem, né? A nossa personalidade, ela mostra, né, realmente quem nós somos, né, do ponto de vista consciente, né? Quando a gente fala que uma pessoa tem uma personalidade difícil, né, é uma persona difícil, a gente está dizendo que essa pessoa ali, ela tem traços comportamentais, né, que muitas das vezes não se adequam à sociedade vigente, né, pelo menos do que a gente aceita e acredita que é, né, a normalidade, né, dentro de uma sociedade. E essa personalidade, ela é sempre afetada, né, pela questão do ambiente, não é isso? Então, tem estudos, né, o Freud fez estudos sobre essa questão, né, e ele desassociou essa questão da personalidade ser totalmente consciente, né, porque na pesquisa dele, né, ele divide aí a personalidade em 3 estados, né, consciente, pré-consciente e inconsciente, né. Cada estado desse é estudado de uma forma, e aí ele tem todo um estudo em relação a isso. Mas, para a gente aqui, o importante é que a gente saiba que, do ponto de vista filosófico, tá, a personalidade, ela é a identidade psicológica do sujeito, né, como se fosse lá o seu cartão cidadão, né? Mas ela pode mudar também. As pessoas, elas mudam, né? A personalidade é um atributo que pode sim ser mutável e deve ser mutável à medida que as pessoas vão evoluindo, né? Essa personalidade também vai mudando, né? E espiritualmente, né, essa personalidade, né, é uma expressão psicológica temporária do espírito. Então, veja, se você considerar, né, que o espírito, né, é um ser que precisa do corpo físico, né? Naquele momento que ele está ali encarnado dentro de um corpo físico para evoluir sua individualidade, né? Essa personalidade, ela representa uma expressão psicológica, né? É a parte psicológica do indivíduo naquele momento transitório, no momento que o espírito está encarnado. Depois disso, né? A personalidade, ela desaparece, né? E aí a gente vai ver que depois que a personalidade desaparece, vem a consciência, né? Que é o que acompanha. Próximo, aqui é o caráter, né? Então, caráter, personalidade, será que é a mesma coisa? Né? São termos parecidos, né? Mas não são. Ó. O caráter, ele tem uma dimensão mais filosófica, mais ética, né? E ele não é a personalidade, né? É o adjetivo da personalidade, é o que dá valor à personalidade, né? Então, o que é um caráter, né? O caráter é uma pessoa que é honesta, é uma pessoa que é responsável, pode ser uma pessoa íntegra, né? Que tem um autocontrole. Isso são todos qualidades, né? Qualidades, né? Que são derivadas de uma personalidade. Caráteres positivos, né? Porque também tem o contrário também, não é isso? Então, do ponto de vista espiritual, né? O caráter, nosso caráter, é a nossa evolução moral, né? Então, eu era uma pessoa desonesta, mas eu aprendi a ser uma pessoa honesta. Então, você tinha uma personalidade desonesta, não é isso? Mas com a sua evolução, né, a sua vontade de fazer o bem, de melhorar, né, fez com que a sua personalidade mudasse. Se a sua personalidade muda, né, o seu caráter muda automaticamente, para o bem e para o mal, não é isso? E representa, em uma escala, a evolução moral. Então, numa pequena frase, o caráter, né, ele evolui, né? Mas o importante é que ele evolui e permanece também, né? Então, nós não regredimos, nós sempre estamos em evolução. Se nós não regredimos, o nosso caráter, né, a nossa integralidade, a nossa individualidade, ela também não regride. Então, nós só melhoramos, apesar de, assim, às vezes, a gente achar que a gente está pior do que estava antes, né?
mas não é verdade. A gente sempre está melhorando. Então, sobre, próximo slide, sobre essas palavras que a gente viu, né, personalidade, caráter, né, como é que o Allan Kardec aborda isso, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 12, obrigado, Ricardo. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa, que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, retribuir o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra face. Veja, essa passagem, né, é uma passagem que representa bem uma evolução moral, né, uma evolução moral daquilo que existia antes, né, que era a lei de Moisés, e do que existiu depois que Cristo, né, nos ensinou a ver o que realmente era importante, né. E aqui nessa passagem a gente vê exatamente essa evolução, né, de personalidade, evolução de caráter. É isso? E na questão 119 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta, não podia Deus isentar os espíritos das provas que eles cumprem para sofrer, para chegarem à primeira ordem? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Né? Está cortado aqui, mas eu vou continuar. Ademais, a desigualdade entre eles existe e é necessária a sua personalidade. Então, olha a palavra personalidade aparecendo aí, né? Se a personalidade muda, se a gente evolui, né? Se o caráter evolui, né? Isso é exatamente o propósito do que nós fomos criados, né? Nós fomos criados para evoluir. Nós fomos criados para passar por provas para, através dessas provas, nós possamos cada vez mais conservar e melhorar nossa individualidade. Então é exatamente isso que está descrito aí, né? A importância da personalidade e do caráter na nossa vida. A personalidade, né, é o nosso modo de ser, é como que a gente é. E o caráter, né, é o modo de como a gente vai agir, né? A gente tem que também perceber e sermos coerentes, né? Não adianta você ter uma personalidade e ter um caráter completamente diferente e vice-versa. Não faz sentido, não é isso? Então, caráter e personalidade tem que caminhar lado a lado. A frase que estava lá, que eu passei, não precisa voltar não, Ricardo. A personalidade, né? O que fica é que a personalidade ela muda. Nossa personalidade muda. Sobre a inteligência, não é? Foi uma outra palavrinha que a gente viu no começo, né? O que é uma pessoa inteligente? Quando a gente fala, esse fulano é inteligente. Será que o fulano é inteligente porque ele consegue resolver contas matemáticas muito rápidas, né? Ou ele é inteligente porque ele é bem sucedido? Ou ele é inteligente porque ele consegue mexer com computadores, por exemplo? Não é isso? Então, isso é muito subjetivo, né? A gente sempre considera que é uma pessoa inteligente, uma pessoa que, do ponto de vista científico, através da escala de QI, né, ele tenha uma pontuação muito alta, né, uma pessoa que consegue utilizar o seu cérebro, né, para aprender, resolver problemas, adaptar-se de uma maneira diferente de outro indivíduo, né? É isso que a ciência considera como ser inteligente, não é isso? Isso pode ser medido? Pode. A ciência mede isso através dos testes de QI. Mas para a filosofia, né, filosoficamente, isso não é só um cálculo, né? A inteligência é a capacidade de compreensão profunda. E isso é muito interessante, né? E para algumas pessoas isso é claro, né? Então, quantas das vezes a gente não já seguiu conselhos dos nossos avós, né? E falar, meu avô, meu pai era inteligente, ou minha mãe era inteligente, porque me deu esse conselho, não é isso? E às vezes o pai e a mãe
né? Não tinha ali nem uma formação, né, de um curso superior, uma formação mais profunda. Então, ser inteligente não é só a sua habilidade de ser medida através de um teste de QI, né? Mas também a sua forma de como você percebe, né, e age em relação às questões e perguntas da vida mesmo, mais difíceis da vida, né? A inteligência é um outro atributo do espírito, né? Ela vai se desenvolvendo ao longo das existências. Por que ao longo das existências, né? Porque a inteligência ela vai evoluindo consoante a época que você vive, né? Consoante a sociedade ali do momento, né? E as dificuldades da sociedade, né? E tudo aquilo que está acontecendo naquele momento para você desenvolver ou não sua inteligência, né? Ela é independente do corpo, mas condicionada por ele, né? Então, a gente pode dizer que a inteligência é a potência do espírito, né? É o atributo que o espírito consegue potencializar, catalisar nessa maneira da gente compreender e perceber o mundo, né? É um ingrediente importante que o nosso espírito utiliza para acelerar ou desacelerar algumas coisas, não é isso? Então a nossa inteligência, né, ela não é só a capacidade de pensar e de resolver problemas e, enfim, ela ilumina todos os nossos caminhos e a gente tem que prestar atenção a ela, né? Como que a gente vai escolher esses caminhos? É a nossa inteligência que vai dizer isso? Não, é o nosso caráter, né? É o caráter que vai nos direcionar qual caminho escolher. Sobre a inteligência, o próximo slide mostra que a pergunta é 24, né? Pergunta 24, Kardec pergunta no Livro dos Espíritos diretamente. Tá, então o espírito, e inteligência é a mesma coisa? É sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outra, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então veja, aqui se a gente ler isso aqui pela primeira vez, a gente vai achar que inteligência e espírito é a mesma coisa. Mas a espiritualidade fala que, para questões da linguagem humana, né, naquele momento, quando se fez aquela pergunta, seria a mesma coisa, né? Mas é muito mais complexo que isso, né? Então, várias perguntas a gente aprende também, que várias perguntas do Livro dos Espíritos, as respostas, elas foram direcionadas para a sociedade da época, né? Pelo que se conhecia na época. Se o Livro dos Espíritos fosse escrito hoje, né, as respostas seriam bem diferentes, né? Seriam respostas mais condizentes com a nossa era atual, né? E Kardec alerta isso, né? Kardec não, desculpa. E a espiritualidade alerta sempre em várias perguntas que a linguagem humana naquele momento não era capaz, né, de entender alguma das perguntas ali, né, que estavam sendo feitas. Então, basicamente, para nós hoje, do ponto de vista que a gente está, no nível de evolução que a gente se encontra, a inteligência é sim um sinônimo de espírito, né? Questão 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Então, Kardec perguntou se era inteligência e agora ele quer saber se é a vitalidade, aquela palavra lá, o princípio vital, né? Então, quer dizer que ter princípio vital significa que aquele ser é inteligente? Né? A resposta é que não. Por exemplo, por quê? Porque as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. Então, a inteligência e a matéria são independentes. Independentes por quanto um corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para que possa expressar essa inteligência. Então é exatamente isso. A inteligência, sem o corpo, ela não consegue se manifestar, né? E o espírito sempre vai precisar do corpo, né, para poder desenvolver esses atributos que a gente está estudando. Inteligência, personalidade, caráter, enfim. E as outras. Continuando um pouco mais sobre a inteligência, na pergunta 73, a gente tem uma outra pergunta sobre inteligência, né? O instinto independe da inteligência? Né? Precisamente não, porque o instinto é uma espécie de inteligência. Olha isso, né? Ele está dizendo que quando a gente faz alguma coisa de uma forma intuitiva, né, a gente também está sendo inteligente em algumas questões. É uma inteligência sem raciocínio. Né? Quem diz que ser inteligente é só a pessoa que pensa, que tem, né, diploma, ou que
Não. A pessoa que tem uma boa intuição, ela pode ser considerada tão inteligente quanto a pessoa que, por exemplo, tem um QI alto, né? Para ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. E, continuando, na pergunta 74, pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e inteligência? Isso é, precisar por uma onde um acaba e outra começa? O cara queria saber o seguinte, ele queria saber se a pessoa, o instinto, né, era em uma escala de evolução ou de inteligência, né, ou de compreensibilidade, era maior, menor ou igual à inteligência, né, propriamente dita. E a resposta é que não, não, porque muitas vezes, né, a sua intuição ela se confunde com a sua inteligência, né? Mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto do que são o de inteligência, né? Apesar de não ter uma linha clara, tênue ali de separação entre intuição e inteligência, né? Nós sempre reconhecemos quando algo é intuitivo ou quando algo é racional, não é isso? E a gente tem vários fatores, né? A gente tem várias situações na vida onde a gente deixa a nossa razão de lado, deixa nossa emoção de lado, né? E vai com o nosso instinto apenas, né? Por quê? E às vezes dá certo. Aliás, às vezes não. Quase sempre dá certo, né? Porque o instinto é uma inteligência e a espiritualidade reforça isso e pede que a gente tenha mais e dê mais atenção ao nosso instinto, né? Bom, continuando aqui, temos mais aqui uma pergunta que é a 75, também continuando sobre a inteligência, né? É acertado dizer que as faculdades indistintas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza, né? Como eu falei. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Olha isso, né? Às vezes, quando a gente vai tomar uma decisão unicamente racional, tem muita variável ali que pode atrapalhar nessa decisão, né? Faz parte. O cérebro ele quer toda hora analisar se uma decisão ali é melhor ou pior para a gente, não é isso? E aí entram várias questões que a gente viu, né? Entre as emoções, né? Por isso que um exemplo, né? Nunca é bom quando a gente passa por uma situação difícil, de crítica, ou que a gente está com algum problema ali e quer falar com alguém, mandar uma mensagem para alguém, né? Nunca faça no momento que você está ali emocionalmente abalado. Por quê? Porque não é você falando, né? Ali é a sua emoção falando. Nunca faça também no momento que você está sendo indiferente com aquela situação, né? Porque aí é só o seu cérebro pensando, né? Então, quando é que eu devo, né? O que é que eu devo prestar atenção? Preste atenção no seu instinto. Pergunte a si mesmo se está na hora, né, de avançar com aquela decisão, de avançar com aquela resposta, né? O instinto vai te dizer se é o momento certo ou não. E ele vai acertar. Por isso que Kardec pergunta, porque nem sempre é guia infalível a razão, né? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, olha aí, se você segue o instinto, o instinto não está sujeito, né, a tudo aquilo, né, que pode transviá-lo. Por exemplo, o orgulho, o egoísmo, não é isso? Já a tua mente, o teu raciocínio, né, ele tá sujeito a tudo isso, está sujeito à emoção, está sujeito às tuas escolhas, né, ao teu caráter. Então, use uma balança. Tome sempre as suas decisões, né, de vida baseado nesses três pilares, né? Raciocínio, parte material, física, né? As suas emoções também, né? E a sua individualidade e a sua intuição, a parte espiritual. Certeza vocês vão tomar as melhores decisões da sua vida. Questão 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? O que sobrevive ao corpo. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Ele quer saber se os animais têm alma igual à alma dos homens. Tem. Animais têm. É também uma alma, se quiserdes. Dependendo isso do sentido que se dê essa palavra. Olha essa resposta.
Então, a espiritualidade diz o seguinte, que os animais, né, nesse caso, eles têm alma também, né? Mas como a gente ainda não compreende o principal significado do termo alma, né? Espiritualidade fala, entenda a alma como você quiser entender, né? Mas saiba que existe, né? Saiba que os animais têm alma. É diferente, né, da nossa, claro, né? Há entre a alma dos animais e do homem, distância equivalente a uma medeia entre a alma do homem e de Deus. Então, essa é a diferença, né? Se você quer, então, se os animais estão na alma, quão perto eles parecem da alma humana? É a mesma distância que a nossa alma está de Deus. Então, cada um faz o seu cálculo, né, mental para ter essa resposta. Essa pergunta aqui eu vou passar. Também. Bom, vou passar aqui para a pergunta, Ricardo, 631, no próximo slide. Exatamente, essa daí. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, veja, a inteligência é algo que nos faz perceber, né, o que é certo e o que é errado dentro da nossa moralidade. Então, se a inteligência tem esse poder, né, ela é um atributo fundamental para que a gente possa exercer o nosso livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio, que foi a dádiva de Deus de nos fazer escolher, né? Essa decisão ela é operada, né, pela nossa inteligência. O mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência, certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento em que se haja levado. O homem não tem em si dois espíritos. Então, nesse caso aí, a frase é a inteligência opera. Bom, a individualidade, né? A individualidade do ponto de vista espiritual, é a propriedade permanente do espírito, né? Ela atravessa múltiplas encarnações e nunca se perde na morte, né? Então, se a inteligência ela é um atributo do espírito, né? E a identidade a sua identidade, né? O espírito tem seu atributo, inteligência, e a individualidade seria a sua identidade, né? Então, essa individualidade é algo muito maior do que os atributos, né? Do que a personalidade, o caráter, a inteligência, né? Tudo aquilo que a gente viu. Porque é a individualidade que fica, né? Enquanto os outros mudam consoante os meios ambientais, né? A matéria, a nossa individualidade nunca vai mudar. Então, acreditem, nós aqui, encarnados, nós temos uma individualidade, nós estamos desenvolvendo, mas a partir do momento que nós deixarmos esse plano, tudo vai ser a mesma coisa. Nós vamos continuar exatamente a mesma coisa como somos hoje, sem mudar nada, né? Porque por isso que isso reforça a questão de não voltarmos para trás, né? Nós nunca retroagimos, nós sempre partimos ali de onde paramos. Isso é bom, porque isso nos obriga, né, a sempre evoluir e nunca voltar. Bom, sobre a individualidade, a gente tem a pergunta 72, que é: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Né? Como constata a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Né? Como é que isso pode acontecer? A alma continua a ter um fluido que ele é próprio, né? Aurido da atmosfera do seu planeta e que guarda a sua aparência da sua última encarnação, seu perispírito. E aqui pela primeira vez surgiu esse termo, perispírito, né? E não sei se vocês lembram, né? Eu li na pergunta anterior, né, que quando Kardec perguntava se existia só corpo e alma. A espiritualidade fala, não, existe um terceiro elemento, que é o laço, que prende a alma ao corpo, né? E aqui a gente é apresentado a esse laço, né? E esse laço
ele é fluídico, né? Ele tem um fluido, né? Esse fluido ele é variável de acordo com a atmosfera do planeta. Nós temos aqui nesse planeta, então ele tem uma aparência, uma roupagem, né? E ele tem um nome também, chamado perispírito. É isso? Mas isso é um assunto para outras questões, né? A gente está falando de alma aqui. Que pensar da opinião dos que dizem que, após a morte, a alma retorna ao todo universal? Essa pergunta tem muito a ver com a época, né? Porque na época eles acreditavam na doutrina do panteísmo, né? Que tudo era vindo da natureza, e Deus era tudo, né? Deus era a natureza, Deus estava em todo lugar, né? Era o panteísmo. Então, mais uma vez, ele questiona isso aí, Kardec. E a resposta é o seguinte: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conserva sempre a tua individualidade. Então, veja. O fato de a gente estar aqui reunidos, né, conversando sobre esse tema, né, não faz de nós pensarmos da mesma forma, e isso realmente não é o intuito. Né? O intuito é cada um perceba na sua com a sua individualidade, né, o que é conversado aqui, né, o que é tentado passar, e acima de tudo, né, com a sua individualidade e todos os atributos que a gente estudou, que a gente saia daqui, né, com uma visão crítica melhor, né, e para fazer o bem e para tomar as melhores decisões. Então, o fato de nós estarmos aqui em grupo não significa dizer que nós vamos caminhar com a mesma individualidade como os animais, por exemplo, numa manada, não é isso? Através dos instintos, né? Nós sempre conservamos a nossa individualidade. Só um minuto. Pode passar para a questão 300, exatamente. Questão 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existe em resultado de identidade perfeita? Essa pergunta 301 aí pode ser traduzida com a seguinte pergunta: existe alma gêmea? Né? Tem pessoas que perguntam isso. A resposta, se existe alma gêmea, é o seguinte: a simpatia que atrai o espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, olha isso. Nós somos tão únicos, né, que ser único não significa dizer ser completo. Né? Então, o fato de nós não sermos completos não significa dizer que existe algum outro espírito que vai nos completar. Pelo contrário. Né? Se existisse essa forma de alma gêmea, né, uma pessoa que nos completasse plenamente em tudo, como a gente costuma dizer, fulano é minha alma gêmea. O que é que você está dizendo ali? Você está dizendo que você não é único, que você precisa de um outro elemento, né, para se sentir vivo, para ser um todo. E aí você está perdendo a sua individualidade, né? E esse aí foi o ensinamento. O ensinamento é que não existe alma gêmea, né? Você é único, você é individual. Bom, caminhando aqui para o final, vamos passar aqui rapidamente sobre a questão da consciência, que é a última. A consciência ela é algo mais complexo do ponto de vista científico, né? Porque envolve neurociência, psicologia, né? E dentro da espiritualidade, né? A consciência é um atributo essencial do espírito. Ela não é criada pelo cérebro e manifesta-se através do corpo, né? Então, dentro da filosofia, se estuda isso através do problema mente-corpo, né? O problema que, ao longo das civilizações, sempre os cientistas tentaram descobrir como é que, de que forma essa ligação entre mente e corpo acontece. E a gente tem vários estudos, a gente tem estudos mediúnicos, a gente tem estudos de transcomunicação mediúnica também. Então, esses estudos, psicotrônica também, um estudo famoso na antiga União Soviética, construíram-se alguns aparelhos, né, que tentavam ali reproduzir ali a interação mente-corpo. Então, a ciência tenta descobrir isso, ela não tem olhos fechados para tentar interligar a nossa consciência, né, o nosso espírito ao nosso corpo, né? Mas como do ponto de vista científico, tudo tem que ser observado, provado, medido, né? E só depois ter uma conclusão lógica e racional, às vezes dentro da nossa matéria a gente não consegue ter essa conclusão. Então a consciência aí nesse sentido é um dos atributos também do espírito, né? Mas nesse caso é essencial. Bom, na pergunta,
Deixa eu ver aqui a pergunta. Na pergunta 598, né, fala o seguinte: a alma dos animais conserva, após sua morte, sua individualidade e a consciência de si? A individualidade sim, mas não a consciência do seu ser. A vida e a inteligência permanece no estado latente. Pergunta 122. Como os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si, podem ter liberdade de escolher entre o bem e o mal, né? Bom, quando a gente é criado simples e ignorante, né, como espírito, como é que a gente consegue tomar uma boa decisão, né? Usar o nosso livre-arbítrio para tomar uma decisão assertiva, né? E a resposta é o seguinte, que o livre-arbítrio, você não nasce ali com um livre-arbítrio plenamente desenvolvido, né? Ele se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, a nossa consciência é algo que talvez aqui nesse plano encarnado a gente não tenha ainda capacidade de entendê-la e de absorvê-la. Mas certamente um dia, né, a gente vai ter esse despertar consciente, né? Muitas das vezes se fala desse despertar no plano material, no plano espiritual. Ricardo, pode passar aí para o último slide da consciência, por favor? Exato. Então, para dizer que a consciência, ela aprende, né? Ela sempre vai aprender. Então, o próximo aí é sobre espírito, tá? O espírito, do ponto de vista científico, é o princípio inteligente do universo, né? Ele sobrevive à morte e mantém a identidade e consciência, ou seja, preserva a individualidade e a consciência, né? As duas palavras que a gente está estudando. Bom, a ciência não reconhece o espírito, né? Ele não é um conceito científico, porque ele não consegue ser provado, né? E nem é mensurável, e nem operacionalizável, né? Então, do ponto de vista filosófico, ele é racional, né? E é uma mente universal. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 23, né, Kardec pergunta, tá, mas o que é realmente o espírito, né? É o que? É a alma? É a consciência? O que é? Então, o espírito é o princípio inteligente do universo. Olha a palavra inteligente novamente, né? E nesse caso aí, ó, na questão 24, o espírito é um sinônimo de inteligência, né? E aí a gente respondeu que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Ricardo, consoante ao tempo, pode passar para o último slide do Espírito, por favor, que aí são algumas perguntas, todas elas relacionadas ao Livro dos Espíritos e essa questão do Espírito, né? Mas eu queria só falar sobre esse último aí, é que o Espírito, nosso Espírito, ele sempre evolui, apesar de a gente não entender muito bem do que ele é feito, do que ele é formado, do que representa ainda, mas ele sempre está em evolução. E para finalizar, né, eu queria só deixar esse último slide aí, porque de tudo que a gente estudou hoje, falou hoje sobre essas palavras que aparentemente elas são simples, né, elas não são. Mas se a gente pudesse fazer um resumo, né, o resumo seria mais ou menos o seguinte, que o nosso corpo físico, ele passa, né, ele vai passar. A nossa inteligência, né, aquilo que a gente considera que é inteligente, ela está sempre operando ali, né? Operando o quê? Né? Operando a nossa personalidade, né? Operando ali o nosso caráter. E essa personalidade que a gente tem, ela vai mudar, ela é transitória, como a gente aprendeu, né? Tudo isso, né, sendo orquestrado pela nossa consciência. E a nossa consciência, ao longo das reencarnações, né, ela sempre vai aprender, né? E ela aprende através da nossa individualidade, que vai sempre permanecer conosco aqui e quando a gente passar para o plano espiritual. E essa individualidade, né, que é um atributo do espírito, ela permanece, mas o espírito sempre vai evoluir. Então era isso que acho que esse resumo é o mais importante, né, para hoje. E era isso. Obrigado por ter me ouvido. E vamos continuar aqui finalizar, na verdade, com a prece. Obrigado. Então vamos acalmar os nossos corações, serenar a nossa mente, serenar nosso espírito, abrandar os nossos pensamentos, criar uma conexão direta com a nossa consciência.
para que a nossa consciência consiga refletir ao nosso espírito tudo aquilo que nós aprendemos hoje. Obrigado mais uma vez a todos presentes que aqui estão. Obrigado à espiritualidade que nos ajudou e nos ajuda a tentar passar esses ensinamentos para que cada um de nós possamos, da melhor forma, dentro da nossa individualidade, compreender o que é verdadeiramente importante. Que nós somos seres criados, ignorantes, mas prontos para evoluir através desse processo definido por Deus. Processo divino esse que nos deu tudo aquilo que é necessário, todas as ferramentas necessárias para que nós evoluímos. Nos deu o corpo físico, nos deu nossa consciência, que nos faz se comunicar através dos nossos pensamentos. E através dos nossos pensamentos nós interagimos com o outro. Essa nossa personalidade, nosso caráter, peçamos que sempre mude para o bem. E que possamos desenvolver tudo aquilo que aprendemos hoje. Obrigado, Deus. Abençoa a nossa semana. Obrigado por todos e um feliz retorno às vossas casas. Obrigado, Senhor. Fica conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.